tudo bem? Como você está? Como tem passado? As coisas estão voltando ao normal, grande parte da população tomando vacina. Pode ser que você já tenha tomado a sua, né? Que já tenha chegado na sua idade, mas a gente ainda precisa manter o distanciamento social, é importante. Usar a máscara e continuar fazendo a higiene das mãos, né? Cuidados que agora são bem simples, já que a gente já pode sair um pouco mais e retomar a rotina, né? Eu sou a professora Ana Carol e nós estamos juntos para mais uma aula. Vamos lá? Hoje a gente vai falar de um tema que quando a gente terminar eu acho que você vai ficar com fome. Porque hoje a gente vai falar um pouco sobre a relação da cultura com a alimentação, com os alimentos, né? Cada cultura lida com essa questão da alimentação de um jeito diferente. Tem algumas coisas que a gente precisa romper aqui, alguns estereótipos que não são bem verdade, né? Então a gente precisa ter cuidado com isso, de não ficar achando que determinadas regiões só comem um determinado tipo de alimento ou que determinados povos só consomem algum tipo de alimento, que não é verdade, né? Mas é importante a gente conhecer essa diversidade de alimentação, de como é diferente em diversas regiões do planeta, né? Respeitando aí as questões climáticas, né? Então, países tropicais como o nosso aqui, como os que estão aqui na América do Sul, onde a gente tem uma diversidade de frutas, né? Uma alimentação diferenciada daqueles onde o inverno é bem rigoroso, né? Onde as temperaturas são baixas e exigem uma alimentação, por assim dizer, mais forte, né? Para que a gente fique mais bem preparado com a saúde em dia. Antes da gente começar a falar sobre isso, quais são os seus hábitos alimentares? Porque a gente tem hábitos alimentares, né? Como, por exemplo, tomar água regularmente, comer frutas, legumes, né? Ou não, às vezes a gente só toma refrigerante, acaba não tomando água, né? Come muito junk food, né? Muita porcaria, muito salgadinho, muito doce, muito chocolate, né? E aí isso pode fazer bem, dependendo do tipo de alimentação, ou mal. Então a gente tem que cuidar, né? E isso faz parte dos nossos hábitos. Então mudar estes hábitos é bem difícil, né? Quando a gente precisa ter uma alimentação diferenciada, no começo é bem complicado. Depois, conforme o tempo vai passando, é que a gente vai se habituando. E é importante, né? Às vezes se faz necessária essa mudança, até para que a nossa saúde fique bem, fique mais tranquila e a gente também, né, viva melhor. Bom, a gente sabe que o nosso corpo precisa de energia para andar, para correr, para falar, para estudar. E olha, até mesmo dormindo, a gente precisa de energia, né? Ora, quando dormimos, o nosso corpo não para, né? Ele continua gastando energia, claro que numa quantidade muito menor, mas o nosso cérebro não para, os nossos órgãos estão funcionando, né? Então a gente continua gastando energia, então precisa dela também. Energia essa que vem dos alimentos, né? A gente precisa ter alimentação, precisa ter esse combustível para que essa nossa máquina funcione. O nosso combustível é o alimento. Bom, e assim como num carro, como num veículo, se eu uso um combustível de qualidade ruim, provavelmente terei problemas com o motor e tudo mais, né? Com o nosso corpo não é diferente. Se dou a ele alimentos de baixa qualidade o tempo inteiro, com certeza vou ter problemas futuros, né? Às vezes não imediatamente quando a gente é jovem, mas depois acaba tendo algum problema relacionado à alimentação. Tem que pensar sobre isso, é importante. Também faz parte da cultura, né? Também é importante pensar sobre os cuidados que a gente precisa ter com o nosso corpo. Você sabe, né? A gente acabou de falar que essa energia que a gente consome o tempo inteiro vem da alimentação, né? E o que acontece quando a gente se alimenta mal? Aquilo que a gente já conversou. Fatalmente, eu vou ter algum problema de saúde. Você pode estar aí pensando, professora, conheço umas pessoas que só comem junk food, só comem porcarias, alimentos, frituras, salgadinhos e não tem problema de saúde nenhum, estão super bem. Será mesmo? Será que essas pessoas podem ser consideradas saudáveis, né? Se só comem comidas de baixa qualidade, que não têm nutrientes, que não oferecem aquilo que o corpo realmente precisa? Foi aquilo que a gente falou. Pode ser que num dado momento, logo de imediato, nada aconteça. Mas no futuro, né? Quando essa pessoa tiver mais idade, isso pode acabar chegando, né? Esses problemas oriundos de uma má alimentação podem chegar. Então não é que a gente precisa só comer alimentos saudáveis o tempo inteiro. Todos nós gostamos de coisinhas, né? De petiscos, de bobeirinhas. A dica é cuidar, né? Comer com cuidado, com responsabilidade.
Acabamos de falar sobre comer bem ou mal, é isso que eu acabei de falar. Comer bem é comer com cuidado, saber que eu posso, claro, comer vez ou outra, né, alimentos que não são tão saudáveis, mas eu preciso ter aí na minha dieta, no meu hábito alimentar, alimentos que fazem bem, legumes, verduras, proteínas de boa qualidade, né? Tomar os líquidos adequados, água, né? Evitar refrigerantes, bebidas alcoólicas, cafeína em excesso. Por quê? Porque isso é prejudicial. Por isso que a gente precisa ter uma dosagem, né? Nem demais para um lado, nem para o outro. Então, saber cuidar dessa questão, né? Saber enxergar que, poxa, comi muita porcaria hoje, amanhã eu vou cuidar mais da minha alimentação, vou tomar mais água. Então, vou aí fazendo esse balanceamento para que as coisas fiquem bem. Vamos fazer uma brincadeira bem rapidinha aqui, que você deve estar até acostumado, mas aí a gente vai in English, ok? Então, olha lá. Coloquei alguns alimentos, acompanha comigo lá. Alguns, a gente tem lá rice and beans, apple, candies, lettuce, hambúrguer, water, french fries, pizza, soda e fish. Então, alguns alimentos nessa infinidade que a gente tem de possibilidades, né? Pensa comigo um pouquinho sobre quais são aqueles que a gente considera saudáveis, que, né, tem bons nutrientes, vitaminas, que são boas proteínas, e aqueles que não são considerados saudáveis, né? Que se comidos em excesso, se consumidos o tempo inteiro, vão prejudicar a minha saúde, né? Vão estragar aí essa minha máquina, vai dar algum problema alguma hora. Tá fácil de ver, né? Vamos dar uma olhada então? Olha só como é que a gente vai fazer. Um sorriso, uma carinha, né? Um smile, para quando for uma comida considerada saudável. E aí, quando não for saudável, a gente também vai usar um emoji, mas com uma carinha triste. Então, olha lá, já começamos com rice and beans. Aqui é legal a gente conversar um pouco sobre essa coisa de que, às vezes, todo mundo acha que comer arroz e feijão é um hábito de todos os brasileiros, né? De que faz parte da dieta e dos hábitos alimentares dos brasileiros. Não podemos criar os estereótipos que eu falei lá no começo. Temos que cuidar com essa questão. Claro que rice and beans faz parte de boa parte das refeições dos brasileiros, mas não é uma regra, né? Existem pessoas que nem consomem muito no seu dia a dia esse tipo de alimento. Então é tomar esse cuidado, né? Para não criar esse tipo de estereótipo. Então, rice and beans são alimentos saudáveis. Aí a gente vai ter apple lá, que também é uma fruta, né? É considerada uma super fruta, como eles dizem, né? Porque tem muitos nutrientes, é uma fruta que faz bem à saúde. Alguns nutricionistas dizem que pela manhã não deveríamos tomar café, e sim comer uma maçã, que ela vai dar energia e vai nos acordar para o restante do dia. Eu gosto muito do café, mas a maçã também é uma fruta que me agrada. Candies. E about candies? Será? Candies, se consumidos em excesso, vão fazer mal à saúde, né? Vão causar sobrepeso, vão trazer alguns problemas que podem impactar lá dando uma diabetes, né? Provocando aí, desenvolvendo diabetes. Então a gente tem aí alguns problemas relacionados com o consumo excessivo de açúcar. Então cuidar, né? Pode comer? Claro que pode, é uma delícia, também adoro. Com cuidado, né? Sem exagerar. Aí a gente vai ter lá lettuce, né? E aí, será que é bom? Será que não é? Tem gente que nem gosta, nem acha que não tem gosto de nada. Bem temperado, numa salada bem gostosa, bem legal de consumir. E é um alimento, claro, saudável, faz bem, né? E agora, vamos falar do hambúrguer. Ele causa muita polêmica, né? Porque agora com esses hambúrgueres gourmet que surgem por aí, dá essa sensação de que ele pode ser uma comida saudável, né? Que a gente pode consumir com menos medo, né? Ou com menos culpa, por assim dizer. Mas ainda não, né? Ele ainda é uma comida bastante calórica, que oferece poucos nutrientes e que deve ser comido com cuidado. Então a gente consome, claro, eu também adoro, mas não pode ser uma coisa que faça parte do meu dia a dia, né? Não pode ser uma alimentação da minha rotina. Precisa ser algo que eu como de vez em quando ali para matar a vontade, né? Para curtir com os amigos, mas não posso fazer dele uma regra, né? Precisa tomar cuidado. E aí, né, a tão discutida, tão falada, tão indicada água que todo mundo fala que a gente precisa tomar, né? As pessoas costumam dizer que tomam bastante suco, bastante chá, mas não é o suficiente. Precisamos tomar água, né, para poder manter o nosso corpo hidratado. Ela é essencial
para o nosso corpo, né? Lembrando lá que a gente consegue ficar mais tempo sem se alimentar do que sem tomar água. Então, a desidratação é mais prejudicial ao corpo do que a falta de alimentos. Então, precisa ir no mínimo 2 litros de água, né? Existem discussões sobre mais, menos, mas então garanta seus 2 litros aí que já ajuda. Então, água sempre importante, mas água mesmo, não refri, não suco, não chá, né? Vamos tomar água, vai intercalando aí um de cada coisa para poder manter essa dieta em dia. As batatas fritas, que também têm sido muito discutidas, porque agora com o advento dessas máquinas que fazem fritura sem óleo, né? As air fryers aí que estão super na moda, podem dar esse falso sentimento de que a batata frita pode ser um alimento saudável, né? Claro que batata é saudável, mas French fries sempre frita, né? Com gordura, então ela não faz bem à saúde. Então comer sempre com cuidado. Quando possível, se puder, prefira comer ali a batata cozida ao invés de colocar ela imersa em óleo, né? E pizza. Do you like pizza? I do. Muito, mas também não é um alimento saudável, né? Precisa tomar cuidado na ingestão também, porque é bastante calórico, né? Muito queijo, muita coisa industrializada não faz bem. Então, alimentos que a gente come com cuidado não são saudáveis para dieta diária, para toda hora. Olha lá a soda, né? O refrigerante, as pessoas adoram tanto. Eu, em especial, não gosto muito de refrigerante, tomo muito pouco. E só de vez em quando que me dá uma vontade, assim, que eu vou lá e pego e acabo pegando um desses sem açúcar. Por quê? Porque são prejudiciais. Primeiro, pela questão do gás, né? Por serem refrigerantes e porque tem muito açúcar, né? A quantidade de açúcar colocada nos refrigerantes é muito alta. E como a gente viu lá, açúcar não é bom, né? Então, sempre evitar. Se consumir, tentar preferir aqueles que são sem açúcar, mas o importante mesmo é não tomar muito, né? Evitar aí, porque ele é prejudicial. Aí coloquei uma proteína lá, ó, fish, que faz super bem, né? Do you like fish? Fish é uma proteína que talvez a gente consuma menos, né? Não esteja tão no hábito do brasileiro assim, não seja uma proteína tão consumida, mas que é muito boa, cheia de nutrientes, vitaminas, faz muito bem para o corpo, né? Então, sempre que possível, considerar aí a ingestão do peixe, né? Claro que peixe frito, como normalmente a gente faz, não é tão bom. Melhor aí que seja assado ou que seja apenas cozido. Mas é uma proteína também bem legal, assim como o frango, assim como a carne bovina, sem muita gordura, né? Não pode comer muita gordura. Alguns alimentos só, né? Uma infinidade de possibilidades para nos alimentarmos, são muitas escolhas, por isso que não é tão difícil fazer escolhas inteligentes, né? Que façam com que a gente se alimente bem. Aí a gente tem lá um exemplo que também é bem conhecido, né, do pessoal da nutrição, aí quando a gente fala em dieta, em boa alimentação, que é a pirâmide alimentar. Olha lá comigo. A gente vai ver que a base da pirâmide, que é a mais larga, a gente tem lá legumes, verduras, frutas, né? Então todos os vegetais e frutas que a gente pode consumir em quantidade maior, né? Não precisa aí ficar se preocupando na quantidade que vai consumir. Depois, logo acima, a gente tem aí os carboidratos, né? Os pães, as farinhas, a aveia, né? Que aí tem o macarrão também, que faz parte disso. Comer também com cuidado, né? Assim, não exagerar tanto que ele já está numa base um pouco menor. Logo acima, a gente vai ter as proteínas derivadas do leite, né? Então, todos os alimentos que são produzidos a partir de leite, queijos e iogurtes e toda a infinidade de possibilidades também podem ser consumidos com cuidado. Olha lá como a da proteína já diminuiu. Lá na proteína, presta atenção, você vai ver que tem carnes, né? Então a gente tem alguns frutos do mar, peixes, tem os ovos e tem também alguns grãos, né? Então tem ervilha, feijão, que também são fontes de proteína. Então, né, a gente tem aí diferentes possibilidades. A gente vê aí agora essa conversa sobre dietas, né, sobre os vegetarianos, sobre os veganos, que não consomem nenhum tipo de proteína animal ou nenhum alimento que tenha origem animal, eles fazem essas substituições para garantir que tenha proteína adequada, porque a proteína também é um dos combustíveis essenciais aí para o nosso corpo funcionar bem. E lá na pontinha da pirâmide, a menor, né, a ponta mais pequena ali, a que a gente tem em menor quantidade, os óleos, né, que são oriundos aí das oleaginosas, do coco, da soja, então esses a gente consome com cuidado, também em quantidades pequenas, mas que também devem ser consumidos, só não podemos exagerar. Então, você conseguindo aí balancear, usar esses alimentos de forma inteligente, você consegue ter uma boa alimentação. Claro que de vez em quando a gente acaba comendo uma porcaria, faz parte, né? Só cuidar para não comer o tempo inteiro, né? E aí balanceando. Agora eu vou trazer para você um
tipo de alimentação que é oriunda de uma medicina que é muito antiga, milenar, que é, né, vinda dessa região do mundo, desse povo que eu tenho tanta curiosidade, que gosto tanto de estudar sobre, de saber um pouco sobre eles, que é um pouco sobre a medicina ayurvédica, que tem origem lá na Índia, e olha só, tem mais de 5.000 anos, e é um dos sistemas médicos mais antigos conhecidos, né? Então ela trabalha aí com uma ideia de que os elementos da natureza precisam estar em equilíbrio conosco para que a nossa saúde fique bem, para que a gente tenha boa qualidade de vida. A palavra significa ciência ou conhecimento. Então, olha lá, Ayur significa vida e Veda, ciência ou conhecimento. Então, essa medicina principalmente parte da ideia de que aquilo que comemos impacta diretamente em todo o nosso sistema no corpo, tanto na nossa parte psicológica, emocional, como na questão de como o nosso corpo funciona, os nossos órgãos, né? Tudo que garante a nossa saúde. E aí essa dieta é muito rica em alimentos que a gente viu ali naquela pirâmide que eu acabei de mostrar para você. E aí qual é o objetivo dela? Claro que é promover qualidade de vida e longevidade, vitalidade, saúde física, mental e emocional. O mais legal é que o objetivo dessa dieta não é para curar doenças. Então, claro que muita gente procura depois que está com um problema de saúde, mas o objetivo aqui é prevenir. Então, você previne fazendo uma alimentação adequada, correta, para que as doenças não te peguem, que foi o que a gente conversou lá no começo, né? Então a ideia é muito boa. Então, a partir do que você come, as coisas que você põe dentro do seu corpo vão impactar diretamente na sua saúde, né? Trazendo boa saúde ou uma saúde não tão boa. Mas a dieta, a medicina ayurvédica tem uma questão bem legal, que foi aquilo que eu falei para vocês, né? Que ela trabalha com essa ideia de que os elementos da natureza devem estar em equilíbrio. Mas aí ela trabalha com uma ideia de doshas, que são 3 forças ou humores, como eles chamam, biológicos, que são baseados em elementos da natureza, naturais, e que levam ao equilíbrio ou desequilíbrio do corpo e da mente. Então existem vários testes na internet, se ficou curioso, depois você pode buscar lá durante as suas pesquisas, que você vai encontrar. E aí você vai responder uma série de perguntas sobre comportamentos alimentares, sobre como é que você se comporta na sua vida cotidiana. E aí ela vai te trazer qual é o seu dosha. E aí a partir disso você vai perceber quais são alimentos benéficos que te ajudam a estar em equilíbrio e aqueles que podem ser prejudiciais. Você vai perceber que é sempre mesmo essa questão de equilíbrio. Nada é absolutamente proibido, mas você precisa aí, dependendo do seu dosha, se alimentar de um tipo de alimento e evitar alguns outros que podem te deixar em desequilíbrio. Olha lá, a gente tem o primeiro que é o vata ou vata, onde o que vai ter predominância é o elemento da natureza ar. Quando essa energia não está equilibrada, está em desequilíbrio, surgem sintomas como cansaço, ansiedade, insônia, constipação e inchaço. Então, olha só, se você está com uma alimentação ruim, não está conseguindo se alimentar do jeito como quem é do dosha vata ou vata precisa, você pode vir a ter esses sintomas. E aí, segundo a medicina ayurvédica, se você conseguir se alimentar corretamente, consumindo o que é adequado, você consegue equilibrar e aí, claro, esses sintomas acabam sumindo. Legal, né? Olha só o outro. Agora é o pita, pitá ou pitá, onde o que predomina é o elemento fogo. Quando estão em desequilíbrio, pode causar irritação, apetite elevado, acne e pele avermelhada. Percebeu como tem uma semelhança com essa coisa do fogo, né? Da irritação, dessa coisa quente, do calor, né? Então, quem tem esse dosha, que é o pita, pitá, e aí precisa ter alguns cuidados com a alimentação para poder evitar esse tipo de sintoma. E aí tem mais um, que é o elemento água, onde que vai predominar é o elemento da água, que é o kapha ou kapha, né? Que quando essa energia está em desequilíbrio, surgem sintomas como ganho de peso, problemas respiratórios e produção excessiva de muco. Mais uma vez é para perceber essa questão da água, né? Das coisas que são fluidas no nosso corpo. E aí, para essa alimentação, o que eles indicam que seja consumido com cuidado? Bebidas com cafeína, né? Café, essas bebidas energéticas que têm um alto índice de cafeína não são boas.
Carnes têm que ser consumidas com cuidado, então alguns tipos, evitar as carnes principalmente de origem bovina, né, porque são muito gordurosas. Então, todos esses cuidados. E aí, eles valorizam muito temperos naturais, né, essa mistura de temperos é bem legal, então eles usam bastante. O uso de diversas ervas para fazer chás, diferentes tipos de chás. Muito legume, muita verdura, né, faz parte dessa dieta. As pessoas que normalmente seguem a dieta ayurvédica sempre dizem que faz muito bem, que foi uma mudança bem radical na vida, que os sintomas que estava sentindo mudaram da água para o vinho, que ela tem mais disposição e tudo mais. Então, sono melhor. Então, vai estudar um pouquinho depois, vai entender sobre isso. Claro que você não precisa radicalizar e começar tudo de uma vez, mas devagar você pode ir adquirindo alguns hábitos, né? Quem sabe você não percebe algumas mudanças. Já que a gente está falando da Índia, né, dessa riqueza cultural que é a Índia e o povo indiano, eu sempre fiquei curiosa e sempre costumo buscar as informações de um povo que come muito com as mãos, né? Então, uma cultura onde alimentar-se utilizando as mãos é muito comum. O que para nós aqui é uma coisa um pouco estranha, né? Nos causa estranheza utilizar as mãos para comer qualquer tipo de alimento em geral, né? Não é incomum a gente ir às vezes a uma lanchonete e ver alguém consumindo, sei lá, uma coxinha utilizando talheres, né? Garfo e faca. E na Índia não, o alimento é consumido com as mãos, né? Justamente por essa questão da energia que flui, né? Eles acreditam muito nisso de energias que fluem e dos elementos da natureza que fazem parte do nosso corpo e que a gente faz parte deles. Então eles acreditam que os dedos simbolizam aí essas energias e que, portanto, quando eu me alimento com a mão, eu estou fazendo com que essas energias estejam equilibradas e estejam em contato com os alimentos. Então, olha só, tem uma questão aí relacionada a uma crença, né? Um cuidado que se tem com essa ideia de que a gente está conectado à natureza e que por isso comer com as mãos me conecta com o alimento. E eles também dizem que quando comem com as mãos, sentem muito mais o gosto do alimento, o que eu particularmente acho que é verdade, né? Claro que não todos, mas existem alimentos que quando a gente consome utilizando as mãos parece que tem um outro sabor, né? Claro que mantendo a higiene, sempre lavando a mão, né? Sempre tomando o cuidado de manter toda a higiene, mas comer com as mãos, muito diferente do que a nossa cultura diz, não é algo bárbaro, bizarro, esquisito, né? É só um jeito, uma cultura diferente. E aí, os indianos na Índia consomem esses alimentos com as mãos e tem todo esse respeito, né? Tem toda essa questão aí desse cuidado em se alimentar. Para a gente entender um pouquinho isso, também para romper um pouco com preconceitos, eu vou te mostrar um vídeo sobre a alimentação justamente lá na Índia e é uma comida de rua, né? Então é uma comida que come ali passando pela rua, tô caminhando, tô indo para o trabalho, mais ou menos como a gente tem os carrinhos de hot dogs aqui. Vamos olhar? बढ़िया प्लेट लगा के रखा दो। 30 रुपए में 2 नान है 2 सब्जी है मक्खन लगा के 30 रुपए प्लेट। प्लेट का भैया सभी भैया मुझे दिखा दो खाना पर करना।
E aí, o que achou? Pode ser que num primeiro momento te cause um pouco de estranheza, né? Aquela coisa de mexendo com as comidas, comendo com as mãos, mas é um hábito daquele povo, né? E aí o legal da gente conhecer as diferentes culturas é que a gente vai então passando a compreender melhor. E aí quando a gente compreende a razão do porquê que aquilo acontece, ainda fica mais fácil, né? Vocês viram que ele consome bastante parece um pão, né? Que ele vai abrindo uma massa ali que vira uma massa, parece uma massa de pizza. Se chama naan, que é um pão bastante consumido por eles lá. E vocês viram que é um forno diferenciado, né? Que não é um forno comum ali, de cerâmica, né? De barro ali, aquecido para poder assar essa massa e esse pão. E esse forno se chama tandoor, que também é muito utilizado. Inclusive, vendo lá, né? Comida de rua. E aí a pessoa que está preparando utiliza lá normalmente o forno, apesar de parecer uma coisa sem muita tecnologia, né? Já que os fornos hoje nos permitem tantas possibilidades, não tem energia elétrica, não tem gás, é mesmo a utilização mais rústica, o que deixa esse pão muito gostoso também, né? Essa questão de produzir esse alimento de forma mais simples costuma ressaltar os sabores e deixar eles ainda mais saborosos. Vamos falar um pouquinho de um outro continente que tem muita influência na nossa cultura, também relacionada à alimentação, que é a África, né? Esse conjunto de países que formam a África, essa diversidade imensa de culturas, de povos, né? De costumes, que a gente conhece muita coisa em função dessa influência que esse povo exerceu e ainda exerce na nossa cultura, e claro que a alimentação não é diferente, né? A gente tem aí hábitos muito diversos também, é um povo que comumente também utiliza as mãos para se alimentar, não precisa necessariamente de talheres. Tem uma questão muito legal também de que eles sempre comem reunidos ali, que não é uma mesa, né? Eles costumam ficar agachados e comem em volta de uma grande panela, né? De um grande recipiente onde essa comida está distribuída. E tem toda uma questão hierárquica, né, de deixar as pessoas mais velhas pegarem os alimentos, as crianças também vão aprendendo. E é um momento também que essa tradição passa, né, vai sendo passada a partir da conversa, desse momento gostoso de trocar e de compartilhar o alimento. Que a gente tem aqui também esse hábito, né, normalmente sentados à mesa, talvez nos dias atuais, com a correria das rotinas, um pouco menos, mas sempre que possível a gente se reúne em volta de uma mesa também para celebrar e se alimentar. O povo africano também tem isso bem forte na sua cultura. A gente vai ter aí uma diversidade bem grande de alimentos, olha lá. Então tem o consumo de muitas proteínas, de diferentes carnes, claro que tem o frango que a gente conhece, mas tem alguns outros tipos de carnes que são diferentes. Tem aí a questão do arroz, os legumes também são utilizados, alguns que a gente já conhece, como por exemplo o pimentão, a salsinha, e alguns que não são do nosso conhecimento, e essa alimentação bem colorida, né? Essa comida bonita, esse prato bonito, cheio de cores, o que remete e o que significa que tem ali uma grande variedade de nutrientes e vitaminas que farão bem aí para o organismo. Para você conhecer um pouquinho dessa cultura do continente africano, a gente tem mais um vídeo. Acompanha lá que ela vai conversar um pouquinho e vai mostrar um pouco alguns alimentos tradicionais dessa cultura. Vamos lá? Você comeria folhas de mandioca ou larvas? Olá, eu sou a Janete e no vídeo de hoje vou mostrar-vos 6 pratos típicos de Angola. Se você é novo aqui, seja bem-vindo, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos
E não se esqueça de ativar o sininho das notificações para receber todas as novidades do canal. Prato número 1, o calulu. O calulu é um prato típico de Angola e de São Tomé e Príncipe. Pode ser feito com peixe seco e fresco ou carne seca. Entre estes ingredientes contam-se a cebola, o tomate, o alho, os quiabos, óleo de palma, que é o azeite de dendê, a jimboa, rama de batata doce e, na ausência destas folhas, pode-se usar o espinafre. É preparado em uma panela na qual se intercalam os ingredientes e é cozido em lume médio. É servido com fungo de milho, feito com fubá, ou fungo de bombô, que é feito com a farinha de mandioca e feijão de óleo de palma. É uma delícia que vocês nem imaginam. Prato número 2, o mufete. O mufete é um prato típico da ilha de Luanda. O prato é composto pelos seguintes ingredientes: feijão de óleo de palma, peixe carapau, galo ou cacuço grelhados, banana pão, que é a banana da terra, mandioca, batata doce e a farinha musseca, que é uma farinha próxima à farinha de rosca, só que é mais grossa. O vinagrete e o azeite doce e o sal também acompanham este prato. Gente, esse prato é uma delícia. Prato número 3, muamba de galinha. É um dos pratos mais populares da culinária angolana. É preparada com a galinha rija, óleo de palma, jimbuba torrada, quiabos, cebola e alho, jindungo a gosto, e a muamba também é servida com fungos de milho ou de bombom. Dá até água na boca. Prato número 4, quizaca. A quizaca também é conhecida como saca-folha. É um prato típico da gastronomia angolana feito com folhas de mandioca. A quizaca encontra-se na culinária do norte de Angola, principalmente nas províncias do Zaire, Uíge e Cabinda, bem como Bengo e em Luanda. As folhas, depois de colhidas, são cozidas e pisadas em um pilão até que fiquem totalmente homogêneas. Após pisadas as folhas, passa-se de pré-cozimento com fervura. Os ingredientes são folhas de mandioca, muamba crua ou torrada, óleo de palma, alho, cebola, sal e água. É acompanhada geralmente com feijão de óleo de palma, carne assada, peixe, frango ou até mesmo o próprio calulu. Prato número 5, fumba. As folhas são provenientes de uma planta africana e é um prato também muito popular no norte de Angola, que é o Uíge, Cabinda e Zaire. É acompanhado com quiquanga, que é uma pasta comestível de mandioca, feita no pilão, e macaiabo, que é o bacalhau frito acebolado, ou mesmo o fungo de bombom. E entre estes ingredientes, o prato, que é a fumba, vai o tomate, óleo de palma, cebola, peixe, bagre fumado, sal e muamba torrada. Prato número 6, o catato. O catato é um prato típico angolano que é parecido com larvas e tem um ar não muito apetitoso e até arrepiante para quem nunca provou. Esse bichinho cresce em cima das palmeiras. Para muitos, o prato é um delicioso petisco de rua. Em Angola, o bichinho encontra-se principalmente nas províncias do Uíge, de Malange e no Lubango. O prato é feito de forma simples e rápida. Coze-se o bichinho, deixa-se secar, depois faz-se um refogado com cebola, óleo e bastante jindungo, que é a pimenta. Isso numa frigideira. E pronto, é só degustar. E aí, qual prato você mais gostou? Deixa nos comentários e até o próximo vídeo. Então, o que achou? Viu que diversidade? Isso que a gente só conheceu um pouco dos hábitos alimentares do povo de Angola, né? Viu lá? Que é de uma região específica. Percebeu que tem muitos alimentos que a gente costuma consumir aqui. Parte é a herança trazida por esse povo aqui para o nosso
país, para o nosso continente, né? Parte que já fazia um pouco parte aí dos nossos hábitos alimentares. É muito legal saber, né, que continentes que estão tão distantes, separados aí por milhares de quilômetros, conseguem ter influências, né, tão fortes, culturais, aqui falando do Brasil, né, de como esse povo trouxe uma riqueza cultural imensa para o nosso país que a gente precisa valorizar. Né? Se ficou curioso, depois você pode procurar na internet, você vai ver que tem vários documentários falando sobre isso, vai poder acompanhar várias questões relacionadas à alimentação e, claro, a todas as outras questões culturais desse povo, né, do continente africano. Bom, falamos um pouco sobre apenas alguns hábitos alimentares em alguns lugares, né? Nem falamos sobre todo o planeta, porque seria impossível, teríamos que ter muito tempo aqui para isso. Fica aí para você como uma tarefa, né, aí aguçando a sua curiosidade, buscar novas informações sobre diferentes lugares, né? Se pensou aí numa região específica, depois pesquise na internet que você vai ver que tem bastante material para você conhecer um pouco sobre a cultura dos alimentos nessas regiões. Eu trouxe alguns só para a gente conversar sobre. Vamos para a nossa parte agora, para os nossos exercícios em English, Talk in English, que é a nossa atividade. Bom, como a gente falou sobre a alimentação, sobre o cuidado em se alimentar, eu trouxe uma atividade que está relacionada a isso, mas em especial a gente vai ver um pouquinho sobre menu, restaurant menu, ou seja, a gente vai olhar para esse menu, eu vou dar um tempinho para você, então olha lá, a gente tem um menu de um restaurante, bem desses que a gente está acostumado a ver em lanchonetes, né? Aqui no Brasil também tem mais ou menos esse formato. E aí a gente vai verificar, aqui do lado tem 5 afirmações e a gente vai ver se elas são falsas ou se são verdadeiras, né? Então a gente vai dizer lá se true or false. Então olha lá, look at the menu and decide if each statement is true or false. E aí a gente vai pensar sobre isso. Eu vou te dar um tempinho para você fazer isso, olhar com cuidado o menu, olhar as afirmações. E claro que depois eu volto pra gente fazer tudo junto, tá bom? Vai lá! Então, are you ready? Então vamos olhar. Olha só, algumas sentenças que a gente tem. Vamos começar, obviamente, pela número 1. O objetivo dessa nossa atividade aqui é que você consiga usar estratégias para poder, por exemplo, olhar o menu e conseguir entender um pouco do que tem lá, quais são as coisas que você pode pedir. Então, é ficar atento sobre essas questões que são importantes, né? Às vezes eu não preciso ter o inglês fluente, mas, por exemplo, se vou estudar em um outro país de língua inglesa e estou começando a aprender, vou lançando mão de algumas estratégias que me ajudam a compreender algumas questões. E aí, claro, aliado a isso, eu continuo estudando, continuo aí me interessando para poder aprimorar e poder ter a aquisição dessa língua da forma adequada. Então, olha lá, primeira sentença diz para nós: The name of the restaurant is Jack's Restaurant. Então, algumas questões, tá simples essa, né? The name of the restaurant is Jack's Restaurant. So, is false or true? What do you think? Vamos ver? That is true, né? It's true. Porque, olha lá, já no início do menu a gente viu lá a logo do restaurante, né? Aí com essa carinha, esse chefe de cozinha desenhadinho ali. Jack's Restaurant Menu. Então, that's true, ok? Tava fácil, né? Vamos para outra? Let's go. Number 2. Olha lá. There are 4 kinds of drinks on the menu. Então, a estratégia. Bom, ele tá falando sobre drinks, né? Drink, do you remember? Bebidas, né? Diferentes tipos de bebidas. E aí, já tem uma seção no menu de drinks, olha lá. Então, eu vou ter water, cola, coffee, tea, né? Então, eu tenho lá
4 diferentes tipos de bebidas que são servidas em tamanhos diferentes. Observa lá. A gente tem small and large. Então, 2 tamanhos aí que eu posso pedir. E ele diz na afirmação que há 4 kinds. That is true, ok? É verdade. Por quê? Eu tenho lá 4 tipos de bebidas que são oferecidas por esse restaurante. E aí as possibilidades é que eu tenho small and large. Posso ter num tamanho maior ou menor. Aí sou eu quem decide, mas são apenas 4 tipos. So, that is true. Ok? So far, so easy? Let's go. Number 3. Então, vamos verificar, né? Porque ele diz, the restaurant is closed on Sunday. That is false. Why, teacher? Porque, olha lá, tá escrito que open 7 days a week. Então, significa que 7 days, ele não fecha nunca, ele fica aberto todo o tempo. Inclusive, o menu já traz para nós que é 7 a.m. to 11 p.m. Então, olha só, ele fica o dia inteiro aberto, das 7 até as 23 horas funcionando. Então, aí a gente já percebe que é um restaurante full time, né? Que funciona todo o tempo, fecha apenas ali no período da madrugada. Então, that is false. Eu não posso dizer que is closed on Sundays, porque ele afirma lá no seu menu que não, que são 7 dias por semana, open 7 days a week, ok? Number 4. Então, olha lá. A large coffee costs $2.49. É uma afirmação que diz, em especial, o valor, né? Então, aqui ele já se refere ao valor, nesse caso, do drink coffee. Vamos voltar lá no menu, naquela seção que está reservada para drinks, e vou perceber que é verdade, that is true. Por quê? Ele diz que coffee large tem o valor de $2.49. So, that's true, ok? Viu só algumas estratégias que você utiliza durante o processo de aquisição da língua, né? Então, aqui você vai utilizando aí uma questão de interpretação, de observação desse texto, para que você consiga, inicialmente, por exemplo, entrar em um restaurante, em uma lanchonete, fazer um pedido ali inicialmente, né? E depois, claro, conforme você vai aprendendo, você já não precisa mais tanto usar essas estratégias, porque aí já passa a se comunicar fluentemente na língua. Vamos para mais uma? The last one. Number 5. Então, olha lá. There are only one kind of dessert on the menu. Vamos lá? De novo. Só perceber que desserts tem uma seção no menu só para ela. E aí eu vou olhar para verificar se are only one kind. Percebam lá que eu tenho 2 kinds, que é apple pie and ice cream, né? Então eu tenho 2 tipos de sobremesas nesse caso. So, that is false, ok? Easy? No? Just a little bit? Não tão difícil, né? Basta que você use um pouco aí de algumas estratégias. Beleza? Curtiu? Bom, a nossa aula já está terminando, né? O nosso tempo passa bem rapidinho. Vai lá pesquisar quando puder, continue estudando. A gente se vê na próxima aula, tá bom? Bye bye, see you!